Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui um pouquinho rouca, mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Hoje estamos no nosso 15º dia de leitura bíblica anual. Como alguns sabem, temos um grupo no WhatsApp de leitura bíblica. E este grupo já vai para o seu 5º ano. Para a honra e glória do Senhor, são 5 anos de propósito de leitura bíblica. E recomeçamos no dia 1º de janeiro e vamos até os últimos dias de dezembro, com a graça e permissão do Senhor. Estamos no capítulo 45 de Gênesis, ainda na história de José. E essa história é tão incrível, cada vez que eu a leio, meu coração transborda. E é por isso que estou fazendo esse vídeo, porque eu queria compartilhar essa história com vocês. A história de José vai começar no capítulo 37. E ela vai até o finalzinho de Gênesis. Como nós bem sabemos, José foi vendido por seus irmãos para o Egito. Só que o que é interessante nessa história é que no capítulo 37 do verso 22, vai nos trazer que Rubens tentou evitar, dos seus irmãos matarem José, e ele tenta salvar o seu irmão. Porém, não tem êxito. E no verso 26, Judá tem uma brilhante ideia. Seus irmãos queriam matar José, mas Judá, ele resolve lucrar com a vida de José e dá a ideia de vendê-lo para alguns comerciantes que estavam passando. Nós vamos ver que isso acontece, José é vendido. É claro que tudo era um plano do Senhor, mas é claro que vai ter consequências para aqueles que deixaram ser usados pelo adversário. Nós vamos ver que talvez a consciência de Judá pesou tanto que no capítulo 38 ele não suportou e saiu do meio dos seus irmãos. Porque o pecado tem consequência. Ele pode dar lucro no início, mas ele tem consequência. E Judá foi obrigado a se afastar dos seus irmãos. A Bíblia não fala exatamente por quê, mas nós imaginamos que a consciência de Judá pesou, porque era a tradição daquela família, naquele tempo, ficarem todos juntos. E Judá acabou se afastando e teve consequências terríveis, porque ele casou com mulheres estrangeiras, sua mulher morreu, seus filhos morreram, teve uma história terrível, que ele acabou coabitando com a sua própria nora, e assim a história prossegue. Mas eu quero continuar na história de José, porque Deus é tão misericordioso, e ele foi misericordioso não só com José, mas com os irmãos de José também, porque os anos ensinaram os irmãos de José a trazer, o arrependimento sobre os corações de cada um. Eu imagino que aqueles irmãos sofreram com a dor de seu pai. Eu imagino que aqueles irmãos sofreram com as suas consequências pelo pecado que eles cometeram. Tiveram consequências, melhor dizendo, pelo pecado que eles cometeram. Porque quando a gente chega lá no capítulo 43, 44, que a história prossegue, os sonhos de José começam a se realizarem, nós vamos ver a fome na terra, nós vamos ver que José, ele dá um intimato em seus irmãos, dizendo que eles não poderiam voltar à presença deles. Os irmãos de José, claro, não sabia quem era José ainda. E José, ele dá um intimato para seus irmãos, dizendo que eles só poderiam voltar à presença deles com seu irmão menor, Benjamim. E Rubens, que não fez nada, não contou para o seu pai o que tinha acontecido na história de José, omitiu do seu pai o erro que ele tinha cometido, agora ele dá a sua vida. Ele dá a sua vida em penhora pela vida de Benjamim. Ele fala para o seu pai a necessidade que eles têm de voltarem para a terra do Egito para buscarem pão. E José fica com medo de perder. Jacó fica com medo de perder mais um filho, que seria Benjamim. José e Benjamim eram os únicos filhos da mulher amada de Jacó, Raquel.
E Jacó não quer de forma alguma perder o seu filho mais novo. Então Rubens, ele se dá por penhor a vida dele no lugar na vida de Benjamim. José autoriza, ou melhor, Jacó autoriza seus filhos a voltarem para a terra do Egito para buscarem pão. E lá novamente a história ela se desenrola. José acaba fazendo seus irmãos caírem numa armadilha e diz que vai prender Benjamim. E aqui que eu acho lindo, porque Rubens, que deu a sua vida como penhor para o seu pai Jacó, fica de boca calada. Mas Judá, ele se levanta e ele pede a misericórdia de José, dizendo que se o menino não voltasse para o seu pai, o pai morreria e ele não poderia ver mais uma vez o sofrimento do seu pai. E aí José se revela aos seus irmãos, o penhor, né, de Judá, dando a sua vida em favor de Benjamim, a gente vai encontrar lá no capítulo 43, verso 8. E José, ele se comove e ele vê que seus irmãos se arrependeram. Porque eu imagino que José estava pensando, se eles venderam a mim, por que não podem vender o meu irmão? Olha que interessante. Era tudo uma prova. E José ali tem a prova de que seus irmãos se arrependeram de seus pecados e que não iriam cometer mais o mesmo erro, vendendo mais um irmão. E ele sabia, de certo, que Benjamim agora era o irmão querido, o irmão querido que um dia José foi. E eu aprendo com essa história de que, por mais que o ser humano erre, ele tem a oportunidade de se arrepender. É claro que existe uma frase que diz, não é? Que o inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Mas o sábio, ou melhor, o inteligente, ele aprende com seus erros. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, José, ele percebeu que seus irmãos eram inteligentes, se arrependeram e aprenderam com seus próprios erros. Portanto, meu irmão, não julgue seu irmão. Mesmo que ele tenha errado, o Senhor é misericordioso para dar a oportunidade para ele de se arrepender com os seus próprios erros. E você pode aprender com o erro dos outros. Você pode se tornar sábio. Dê a oportunidade do perdão. Dê a segunda chance. E você vai ver que Deus vai te honrar cada vez mais. Quem sabe o Senhor não preparou essa oportunidade. Quem sabe o Senhor não preparou toda essa história para um algo maior. E infelizmente acabou deixando aqueles que estavam do teu lado serem usados pelo adversário. Mas tudo isso é um plano do Senhor. Hoje, o seu momento é aprender do Senhor com a sua história, com o erro dos outros e seguir em frente, glorificando o nome do Senhor. Porque tudo está no controle de Deus. Pode não ser a vontade de Deus algumas situações que aconteceram na tua vida, mas tenha certeza que foi permissão do Senhor, porque tudo é permissão dele. Que Deus te abençoe e que a sua história sirva de exemplo para muitas pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.